eu cheguei a uma síntese. O que aconteceu com a humanidade? Nós nos desconectamos da própria natureza. Não da natureza árvore, da natureza humana. A gente se desconectou da natureza. A gente não pensa como a natureza projeta o pensamento em nós. A gente pensa como a sociedade projeta um pensamento em nós. Então, imagina isso. Foi uma grande revolução e a coisa menos impactante dessa revolução toda foi ter os filhos fora da escola para ter uma ideia da mudança da revolução. Ficou pequeno isso. Bem-vindas, bem-vindos a Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje, falar de um tema bem controverso, desescolarização. Então, vocês vão entender mais o que é isso daqui a pouco, com a Ana Tomás. Ela é ex-bailarina, educadora e mãe de 3 filhos desescolarizados. Ela fala da sua experiência e da busca constante por tirar a escola dentro de si, de dentro de si. A gente vai falar bastante sobre isso. Pesquisadora, tem um blog com o nome de Vida Ativa, tem um projeto com o nome Amalaia, que pretende transmitir essa noção e esses ideais para uma reconstrução sem paradigmas da sociedade. Então, o filho dela, o Guto, quando ele tinha 14 anos, pediu para sair da escola. Então foi um choque no começo, muita conversa, e ela tem mais 2 filhas, hoje adolescentes, e que não estiveram numa escola formal ali, né? Desescolarização, que na essência, contrária ao conceito de que adquirir conhecimento dentro da escola é a única maneira de chegar no sucesso profissional, né? Então a Ana vai trocar bastante ideia sobre como é que foi esse processo para ela, como é que foi para os filhos dela, como é que a sociedade reage a isso, né? Essa questão entre educar e ensinar. Enfim, um papo muito massa e bem filosófico também sobre desescolarização, sobre a vida humana, sobre o papel dos pais, o papel da escola. Bem-vinda, Ana. Uma primeira aula você já me deu via WhatsApp ali, né? Eu falando sobre homeschooling, desescolarização e perdido nesses temas, né? Agora virou um tema pessoal para mim, né? Com a minha filha, Luna. É um tema que eu sempre me interessei, mas era uma coisa distante, né? Agora que está mais próximo. É uma honra para mim conversar com você, com toda a experiência que você tem nisso. Eu queria que você me ajudasse nessas definições. Primeiro, né, o que é desescolarização, o que é homeschooling. Então, mistura ainda inglês com português, né? Então, eu queria começar um pouco de significados aqui para mim e para o pessoal. É que como é um termo de uma prática que começou conscientemente, né, como escolha nos Estados Unidos, na Inglaterra também, que foi onde eu tive meus primeiros contatos, o homeschooling é praticado por pessoas que acreditam na escolarização. Então, home é casa, schooling é escolarização, escola, né? Escolarizando. Então, essas pessoas acreditam na escola, o que é a escola, né? É uma maneira de criar uma sociedade, de criar um ambiente colaborativo. E se acredita em alguns viés que uma maneira de ser colaborativo é pela igualdade, não pela diversidade. É por criar crenças parecidas, né? Por um sistema, uma sociedade, a gente cria uma cultura de colaboração. Então, a escolaridade, por si só, ela não tem nada de ruim, porque ela é uma maneira, eu acredito, assim, por trás de tudo, vamos criar pessoas socialmente adaptadas, que elas conseguem conviver socialmente. Maravilhoso. Para mim, a questão é o porquê que a gente precisa criar pessoas que precisam conviver socialmente, se isso já é inerente de qualquer ser vivo. Então, essa é a questão. Então, parece que eu estou desviando, mas é só para aprofundar mais, para não ficar só um termo técnico, né? Então, alguém acredita nesse sistema educacional, acredita no conteúdo que se vê na escola, que, na verdade, o conteúdo é secundário, o que importa é escolarizar, o que importa, vou por aqui até um termo que hoje em dia é importante a gente pensar, o que importa é uma formação de massa, porém, algumas pessoas se incomodam da maneira que isso está sendo passado e
e do não controle sobre isso. Então, daqui a pouco começa a entrar também com questões de sexualidade, começa a entrar visões, principalmente começou com um grupo religioso, né, que não está de acordo, não gostaria de ter seus filhos expostos a isso, e às vezes até evitar que, sei lá, que viva os bullying que acontecem nas escolas e tudo mais. Então, com isso, tira a criança da escola, mas carrega junto à escola para dentro de casa, porque agora tem um interesse na formação acadêmica, mas já não tem mais interesse nessa adaptação social deste modelo, porque tem outra adaptação social, nesse caso, do exemplo que eu estou dando, a religião, mas acredita no desempenho acadêmico. E assim, a gente vai ver também alguns homeschoolers que veem essa educação em casa, que aí não são religiosos, mas são pessoas que querem que seus filhos tenham um melhor desempenho acadêmico. Então, agora já não tem a ver com religião, mas tem a ver com desempenho acadêmico. Eu acredito no desenvolvimento acadêmico, mas acho que a escola ela tem aluno demais dentro de uma sala de aula, ou os professores não são tão preparados, seja o que for, eu vou trazer para dentro de casa e vou fazer os meus filhos serem superiores academicamente, se darem melhor nessa sociedade que eu também acredito que tem que funcionar dessa maneira. O interessante desses pontos todos do homeschooling é que já começa a ter uma divergência. Não sei se a gente tem que colaborar tanto assim. Cada um também tem que pensar no seu. Então, eu vejo a coisa assim, a gente, de repente, percebe um problema e agora tenta resolver, através de soluções, resolver esse problema que cria mais um problema. Agora, mais uma solução que cria um problema. Então, a cada solução vai somando um problema, né? Daí surgiu um movimento de unschooler. Uns, que é a negativa. Então, a não escola, a não escolarização, a desescolarização, que nem é da criança a desescolarização, é uma desescolarização social, uma desescolarização da família, porque a criança, assim, enquanto ela não vai na escola, ela não é escolarizada. Então, tem esse movimento que é tirar a escola de dentro da gente, que é tirar a escolarização, que é tirar essa ideia de que de formação de massa, essa ideia de conteúdo, seja ele um conteúdo que vai ser considerado forte ou fraco, mas é conteúdo, e criar uma outra maneira de se relacionar com o desenvolvimento das crianças. Daí a gente vai ter, de unschooling, de desescolarização, uma variação enorme, porque aí não tem nada te pautando, não tem uma religião, não tem um objetivo final, é quase como um experimento, tem assim, bom, o que eu tenho, o que eu acredito que eu posso oferecer para os meus filhos que segue a minha ideia de mundo, né? Então, você vai ver de tudo. Você vai ver, por exemplo, pessoas que falam assim, eu vou deixar meus filhos completamente livres. Eles comem o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, eles brincam do que quiserem, eles acessam TV ou não, computador ou não vou interferir. Desde esse radicalismo, né? Ou não vou nem chamar isso de radical, porque radical é raiz, né? Desde esse extremo até um outro extremo, que é assim, eu vou tirar da escola, mas eu vou estar o tempo todo fora, percebendo como é que a escola está fazendo para eu fazer do meu filho, mas de uma maneira diferente. Que não seja escolarizada, mas eu vou fazer a mesma coisa, e é outro extremo, né? Uma busca ali pelo sucesso profissional, de alguma maneira, né? Eu vejo que, para mim, foi assim, né? Meus pais, assim, tem que estar na escola. A função que a escola cumpria, né, na minha cabeça, era essa, né? De levar vou ser alguém na vida, né? Com uma universidade, vou ter esse sucesso profissional, né? E aí o homeschooling é trazer para casa isso para evitar os bullying, mas aí você deixa o contato social, né, que a criança adora tanto de fora, né? Esses aí eu vejo que é mais fácil de compreender como a sociedade chegou nisso, né? A desescolarização, como não tem fronteiras, né, é difícil para mim até definir, e eu fico pensando se essas metodologias, né, tem Waldorf, Lumière, falei aqui com o Thiago Berto da Cidade Escola Heine também há um tempo atrás. O que é uma desescolarização, o que não é? Isso é bem pessoal para você, né? Você tem 3 filhos, né?
O Guto, quando eu tinha 16 anos, né? Depois eu vou querer ouvir essa história, falou que não queria mais estar na escola e suas duas filhas não foram para esse modelo tradicional de escola, mas ao mesmo tempo você traz muito essa questão de somos todos educadores, né? Mas tem uma diferença entre educar e ensinar, né? Então, queria ouvir um pouco suas reflexões aí sobre isso. Então, eu tenho que falar da minha experiência pessoal, já que isso que você trouxe de maneira precisa, a desescolarização, ela não tem muita fronteira, né? A contenção dela é muito ampla. Então, antes de mais nada, já que não teria uma contenção acadêmica, não teria uma contenção religiosa, né? No meu caso, não teria uma contenção de sucesso. Eu quero preparar meus filhos para um sucesso. Então, nem para ser alguém na vida, porque assim que nasce, quando você está ali no parto, você não tem nenhuma dúvida que já nasceu alguém. Então, esse alguém não falta ser alguém algum dia na vida. Então, com tudo isso, aonde foi que eu me dediquei, né? Meu filho tinha 14 anos quando ele manifestou essa necessidade muito forte de sair da escola e eu não achava graça nenhuma nisso. Eu me formei como educadora, né, como professora, e sempre investi muito na educação. Então, ali, naquela situação, ela combinou muito com o que eu vinha trabalhando, né, investindo durante a vida, que era no autoconhecimento. Então, o que aconteceu ali é que foi um prato cheio para isso. Bom, quem sou eu? Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo? O que eu penso da vida? Que estrutura, como família, como mãe, como responsável por uma criança, eu posso trazer e posso me responsabilizar, né? Então, eu fui bem para o trabalho com o adulto. Tanto que a minha vida inteira de desescolarização, ela primeiro começou comigo mesmo. Eu vivi um processo, hoje eu posso dar esse nome, na época eu não dei esse nome, eu vivi um processo de desescolarização que era olhar mais profundamente as narrativas. Então, a gente poderia chamar de desescolarização também o processo de ampliar percepções e perspectivas. Então, todo mundo nós seguimos as narrativas, e a nossa narrativa, ela vira um fato que, na verdade, nada mais é do que uma perspectiva, porque, de um outro lado, esse fato tem outra cara, tem outra aparência. Então, eu parei de ver as coisas como fato e comecei a ver as coisas como perspectiva. Quando eu comecei a ver as coisas como perspectiva, eu queria ver os 360 lados dela, né? Não queria ver só a perspectiva que me dava um fato. E isso vai gerando questionamentos sem respostas. E são questionamentos que vão ampliando a percepção, que você começa a duvidar de coisas que você tinha certeza, começa a perceber que qual é a minha questão foi bem biológica, né? Sobre o que é a vida? E a vida é sobre uma constante transformação, uma metamorfose constante. Se é sobre isso, como é que eu posso fixar? Se eu fixo alguma coisa que está o tempo todo precisando transformar, eu estou indo contra a própria essência da biologia da vida. Acontece que quando eu olho para tudo isso, eu começo a perceber que eu morava numa cidade, que eu estava inserida numa massa, eu estava inserida em narrativas. O tom da minha pele, a minha condição econômica, a minha condição social, a minha formação, o bairro que eu morava, o meu trabalho, a minha profissão, ser brasileira, ter o meu nome, meu sobrenome, enfim. Eu fui tendo essa percepção, fui me dedicando a olhar para isso profundamente e vi que tudo isso eram narrativas e que eu não queria ter mais uma perspectiva fechada dessas narrativas. Então, eu cheguei a uma síntese. O que aconteceu com a humanidade? Nós nos desconectamos da própria natureza. Não da natureza árvore, da natureza humana. A gente se desconectou da natureza. A gente não pensa como a natureza projeta o pensamento em nós. A gente pensa como a sociedade projeta um pensamento em nós. Então, imagina isso. Foi uma grande revolução e a coisa menos impactante dessa revolução toda foi ter os filhos fora da escola para ter uma ideia da mudança da revolução. Ficou pequeno isso, né? Então, passa por aí ter parto em casa, passa por aí uma desconstrução das minhas narrativas, passa por aí, de repente, escutar coisas que eu não escutava antes. Então, eu lembro que quando o meu filho pediu para sair da escola,
Falei, não, peraí, primeiro eu vou lá na escola, como era, eles estavam numa escola Waldorf, tem muito acesso para os pais, eu fui lá fazer um voluntariado na área de teatro, que é a minha área. E aí você vai ficando com a audição mais sensível, né? E eu ouvi duas palavras incompatíveis. No mesmo momento ali que estava se conversando sobre eficiência e inclusão. Então, a gente está na escola para desenvolver uma eficiência, a gente tem que ser eficiente, faz prova, estuda, se desenvolve para ser eficiente na sociedade. E aí estava se conversando nesse mesmo momento sobre inclusão. Não combina, você tem que abrir mão de uma. Você tem que abrir mão de eficiência para poder falar de inclusão. Porque senão inclusão é café com leite, senão inclusão é tolerância. Tolerância é, olha, eu não te mato agora, mas em algum dia, mais tarde, quando eu não for tão tolerante. Então, eu comecei a ouvir coisas, estando ali com esse foco de um filho falar, não posso mais estar na escola, sem ter problemas sociais na escola, sem ter problema cognitivo. Uma criança fala, não quero ir para a escola, e estando numa escola Waldorf, que tem realmente outras qualidades, de um ambiente mais propício para um desenvolvimento mais relaxado, eu achei muito estranho. E estando lá dentro, eu comecei a ouvir isso, mas não era culpa da escola, nem daquela escola, nem daquelas pessoas, é de uma sociedade. Então, eu decidi. Claro, uma criança não pode decidir sair da escola. E os pais simplesmente, vamos ver. Não, então eu decidi, eu vou te tirar da escola. E eu vou te tirar da escola e a gente vai olhar fundo para isso, a gente vai olhar o problema de frente. A gente não vai... Atirar da escola não é solução nenhuma. É outro início. E aí foi isso que a gente fez, né? A gente começou a praticar a partir de um outro início, de um outro princípio. Demais. Acho que tem muito a ver com... Você falou no começo de... A escola leva essa padronização, né? O que a gente chama de educação em massa, né? Tem uma questão também de delegar, certo? Essa função dos pais, né? De, puta, eu tenho que trabalhar, tem um monte de problema aqui, terceirizar isso para alguém, numa narrativa que nos foi contada que isso é o melhor que a gente faz para os nossos filhos, né? Eu tenho uma grande convicção que grande parte dos pais quer o melhor para os filhos. Essa narrativa vencedora, vamos dizer assim, né? Que a escola, como ela é hoje, né? Que foi muito pautada desde uma revolução industrial, né? Nesse modelo de padronizar as pessoas mesmo para um lugar, né? Então, acho que aí que está esse distanciamento que você trouxe da real natureza, que é uma mutação constante, né? E aí, na minha cabeça, essas escolas tipo Waldorf da vida já estavam nesse lugar, né? E quando você me traz que é de uma escola Waldorf que ele queria sair, né? Eu queria entender um pouco como é que foi esse processo depois, né? Então, o que teve de diferente aí nos processos com o Guto depois que ele saiu, né? E quais eram as principais coisas que ele estava insatisfeito ali? Sim. Quando a gente pensa assim, claro que os métodos são diferentes. Então, por exemplo, alguém pode chegar e educar os filhos de uma maneira mais amorosa e alguém de uma maneira assim mais bruta. Porém, os dois querem a mesma coisa e os dois usam o mesmo método, porém é diferente. Então, vou te trazer isso como uma síntese dessa questão, como é que por que não muda e muda, mas por que em algum lugar não muda se é uma escola assim ou assado, com métodos diferentes, né? Então, quando a gente poderia chamar a educação também de catequização, a gente poderia também chamar a educação de colonização e por aí vai, né? Então, como é que, de uma maneira geral, a gente pensa em se relacionar com uma criança? A gente já tem alguma ideia de onde a gente quer que essa criança chegue, mesmo que a gente não tenha uma ideia clara, eu quero que ela seja feliz. Quero que ela seja feliz, mas eu quero que todo mundo ajude ela a ser feliz e que ela não cause nenhum mal para os outros. Então, assim, se seu filho, sua filha vai para a turma das minorias, de repente ela seria feliz com aquela escolha, mas socialmente ela não estaria inserida num ambiente feliz. Então, a coisa é muito pouco precisa em relação a ser feliz, né? Eu quero que meu filho se dê bem, eu quero que ele seja uma pessoa que construa um mundo melhor e por aí vai. Ou eu quero que meu filho seja milionário e que não tenha nenhum problema. Enfim, qualquer coisa que eu queira, eu já tenho um fim, uma finalidade. Quando eu tenho uma finalidade, eu já tenho
um fim que vão justificar os meios. E cada um vai trazer os meios que tá ali acessível a você. Então, porque quando um pai ou uma mãe bate num filho, ele também poderia dizer: eu estou querendo melhor para ele. Eu bato nele porque eu vou prevenir que um dia ele apanhe do policial, ou que um dia ele seja preso. É difícil a gente engolir essa, porque é difícil mesmo, porque não está certo. É por isso que é difícil de engolir. Então, quando você falar, a gente quer o melhor para os filhos, melhor baseado naquilo que você tem como finalidade, e os fins justificam os meios. E os fins justificando os meios resulta em grandes atrocidades. Então, vamos pensar isso. Você tem uma filha pequenininha ainda, mas digamos que você não vê a hora da sua filha já poder ter uma certa compreensão, porque você vai querer educá-la por explicação, você vai explicar para ela. Eu não vou te oprimir, te reprimir, eu não vou chantagear, eu vou te explicar. Eu vou te explicar por que você deveria fazer da maneira que eu estou dizendo que tem que fazer, porque eu tenho essa finalidade aqui atrás de mim e porque eu tenho as minhas crenças, meus padrões, etc. A gente não vê a hora disso acontecer, porque parece que vai ser muito fácil. Bom, todo mundo que tem um filho mais velho, principalmente adolescente, sabe que isso não funciona. Você pode explicar à vontade que seu filho vai falar: pelo amor de Deus, né? Isso funciona para você, não para mim. É a maior frustração, né? Então tá, você explica, mas você não está explicando abrindo seu coração sobre as suas perspectivas. Você está explicando com uma finalidade. Você quer convencer. Aí essa explicação não funciona. Aí o que você faz? Você ainda é uma pessoa tolerante e tudo mais, e está ali, né, bem alimentado, dormiu bem, está com paciência, você fala assim: não, então peraí, eu vou te premiar. Não só para dar mais força para a minha explicação, se você fizer isso que eu estou te direcionando a fazer, olha o que você pode ganhar com isso. Então, eu posso desde falar de uma coisa mais ampla, social, você vai ganhar aceitação, né? Até uma coisa assim: olha, e aí eu vou deixar você ter uma hora livre para ficar à vontade na internet. Vamos fazer esse acordo? Pronto, eu negociei. Digamos que não funciona a negociação, porque às vezes não funciona. Principalmente com criança pequena, porque ela não está nem aí para o futuro. O negócio dela é o presente. Então tá, não funciona isso. Aí você vai ter que ameaçar. Bom, então é o seguinte: se não fizer da maneira que eu estou falando, olha o que vai acontecer. Você vai ficar sem sobremesa, você vai ficar sem a sua hora livre. Eu vou agora tentar tirar alguma coisa para essa criança finalmente aceitar a minha explicação, que deveria ser a primeira coisa, que ela deveria ter aceito a minha explicação. Então tá, faça essa chantagem agora, e a criança fala não aceita. É insuportável quando essa criança agarra no presente e não está mais condicionada a manipulações. É insuportável, e elas têm isso muito forte dentro delas. Então, você parte por quê? Para a ignorância. Essa ignorância ou então faz do seu jeito e você vai ter que pagar o preço da consequência, ou então eu vou assumir o meu poder e vou falar não, mas já não é um não de alguém que dá uma contenção, é um não de quem é um fracasso. Na minha impotência, eu vou assumir o poder. E esse poder tem várias caras. Então tá, se eu perguntar para você, ou para qualquer pai e mãe, como eu perguntei para mim, se eu não for criar os meus filhos por essa metodologia de explicação, de benefícios, de ameaças e de poder, como é que eu vou me relacionar com uma criança? Eu vejo assim, né? Eu também não tenho experiência prática ainda, mas eu vejo que eu não gostaria, né, das ameaças e do tudo, mas eu vejo esse cenário, né? Chegar nesse cenário de, sei lá, oferece algum risco para a criança, ou
alguma coisa mais simples, alguma coisa relacionada à alimentação, enfim, alguma questão que eu gostaria, sei lá, de ser amigo da minha filha e tá lá, mas tem essa posição de pai, né, de ter alguém ali para dar de alguma maneira, não sei se é um direcionamento, mas um contorno, né, de alguma maneira um contorno. E chega nesse momento que esses contornos que eu acho que são saudáveis e bons para ela e bons para o mundo não estão sendo respeitados, e eu não quero usar ameaças, ignorância ou essa autoridade estrita sem nenhum juízo de valor ali, né? Faz porque eu estou mandando e ponto. E aí, né? Então, eu não sei realmente o que eu vou fazer. Mas olha só que coisa mais simples. Eu vejo uma criança, seja meus filhos ou qualquer outra criança, porque eu sou um adulto e eu tenho uma perspectiva mais ampla do que as crianças. Então, eu posso realmente participar da educação de qualquer criança. Mas se eu vejo meus filhos fazendo alguma coisa que ameaça a integridade física deles ou de outra pessoa, ou que cria um movimento que danifica alguma coisa, o que eu vou fazer? Não vai fazer isso. Vou falar não. Qual é o problema de eu falar para uma criança? Não, você não vai fazer isso. E aquele lance dela querer depois fazer escondido? Da onde vem esse não? E primeiro, você acha que uma criança pequena está querendo fazer alguma coisa com alguma intenção de e vai fazer escondido? Porque é completamente diferente ela ter um não. Um não. Da onde está vindo esse não, né? Está vindo de uma pessoa responsável, de um adulto que tem uma percepção, de uma pessoa que está completamente confiante nessa relação. Não, isso você não vai fazer. Ah, mas eu quero. Tá, mas não vai fazer. Eu sei que você quer, mas não vai fazer. Isso não pode. Você não pode fazer. E tá bem consigo mesmo fazendo isso, né? Acho que você falou do autoconhecimento, né? De muito da nossa criança também, né? Que foi reprimida na nossa infância. Então, muito dessa educação que a gente leva para as crianças é ainda essa nossa criança ferida ali respondendo, né? Claro. Então, se eu me sinto, se nessa criança ferida, assim, uma vez uma mãe virou para mim e falou assim, a minha filha, eu preciso tomar uma atitude um pouco mais forte em relação à minha filha, porque ela está me manipulando, ela está me dominando, ela está tentando... Falou coisas horrorosas, né? E eu falei, qual a idade da sua filha? 10 meses. Eu falei, como assim ela está me manipulando? Eu vou pôr fralda, ela fica tentando tirar a fralda. Eu vou fazer não sei o quê e ela fica me tocando. É nesse nível, né? Da nossa criança ferida. Então, se eu estou vendo uma criança fazer alguma coisa, eu acho que ela está fazendo alguma coisa para me ofender, para me machucar, para medir forças comigo, eu preciso realmente rever os meus conceitos, rever as minhas experiências, porque ela não está fazendo nada disso. Ela está vivendo uma experimentação, uma experiência e que tem uma contenção ali, como a natureza te dá uma contenção. Você vai subir nessa árvore, e se você não tomar cuidado, pode ser que você caia, é a contenção que a árvore dá. E a contenção que a família dá, que o adulto dá, é uma contenção de manter a integridade física, emocional, psíquica daquela criança, que envolve, inclusive, a sociedade inteira. Então, a gente colocou o autoritarismo no não, e o autoritarismo não está no não, porque o cuidado pode estar no não. Então, da onde está vindo? Da onde está vindo? Se eu tive que passar pela explicação e não deu certo, pela chantagem não deu certo, pela ameaça não deu certo, agora eu vou fazer um não autoritário, porque eu já estou manipulando isso, eu já estou, de alguma maneira, especulando com a minha relação. Agora, se eu vejo uma coisa, aquilo não me pega em nada, porque eu não estou me sentindo ameaçada por uma criança que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que pode causar danos. Eu vou falar, não pode fazer isso. Qual o problema? Acho que a grande dificuldade talvez é nossa mesmo de lidar com o choro dessa criança, né? Ela tá chorando, então... E essa criança chorou, ela ouviu um não, imagina isso, ela tá ali tentando, sei lá, pôr o grampo na tomada. Então, me vem as memórias de infância, tá ali tentando pôr o grampo na tomada, ela tá super motivada, ela ouve, não, isso aqui você não vai fazer? É claro, aquilo brecou alguma coisa, uma motivação.
ela vai chorar e ela vai ficar brava. Perfeito! Não tem problema, pode chorar, pode ficar brava, mas não vai fazer isso. Eu não estou querendo moldar a experiência emocional dessa criança. Não, e não pode ficar brava, e não pode chorar, engole esse choro. Não, pode chorar sim. Mas eu estou com raiva, eu vou quebrar tudo. Não, não vai quebrar, mas pode ficar com raiva. Com raiva você pode ficar, mas quebrar você não pode. Eu vou bater em você, não. Bater em mim não pode, mas vontade de bater em mim você pode ter. Justo. E Não com o sei como é que tempo, você vai talvez, resolver isso, né? direcionando aí nessa... Como Claro, porque lidar com essa raiva na agora, vida adulta também, né? Como ela vai lidar com isso ao longo da vida inteira, né? Frustração, raiva, sim. tristeza. Então tem aí uma maneira da gente colocar isso em termos mais amplos, né? Eu posso estar tendo um autoritarismo ou limitando a criança quando eu pego e falo assim, isso você não vai fazer, o que você vai fazer é aquilo. Então, por exemplo, você não vai agora ficar na internet. O que você vai fazer é brincar lá fora. Isso é uma limitação. Eu estou falando para a criança o que ela não pode fazer e estou falando o que ela tem que fazer. Então, quando eu viro para uma criança e falo que ela não pode fazer, mas eu deixo aberto o que ela vai fazer, eu não resolvo a vida dela, essa é a situação mais desejada do ser humano. O ser humano adora um problema para poder resolver. Então, ouvir, tem um desejo de alguma coisa, mas eu tenho alguma coisa que me impede esse desejo, que me bloqueia esse desejo, uau! A nossa mente adora isso, oba! Deixa eu solucionar. Então, virar para uma criança e falar assim, você não pode fazer isso, e não completar com nada, rapidamente ela vai se organizar para experimentar fazer alguma coisa. Então, esse é o não da contenção. Eu digo não para alguma coisa, sem dizer o sim, sem dizer o que ela tem que fazer. E tem o sim da contenção. Eu digo sim para o que ela tem que fazer, sem negar tudo aquilo que ela sente. Então, sim, agora o que a gente vai fazer, a gente está aqui numa situação... Tudo isso é interno, né? Porque eu não preciso explicar nada disso para essa criança. Mas eu estou falando aqui para você pegar o contexto. A gente está aqui numa situação social e que exige certos comportamentos. Então, sim, você vai se adequar a essa condição social. É bom para você, é bom para todo mundo. Sim, ela só ouviu sim, você vai fazer isso. Ela não ouviu explicação nenhuma. Quando ela ouve esse sim, ela não está sendo negado o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, ela tem completa liberdade de olhar de perto o que é que vem à tona. E olhar de perto o que vem à tona é o maior processo de cura que a gente tem. Então, esse é o nosso problema. A gente foi anestesiado demais como sociedade, a gente tem um medo tremendo de sentir dor, de sentir insegurança, de sentir ansiedade, porque logo é medicado, porque logo é ouvido. Então, a gente tem um corpo muito potencializado, porque o nosso corpo é extremamente potente. E a gente tem ele muito despotencializado, então a gente é muito frágil. Então, a gente nunca consegue alcançar o movimento de processo de cura, que é olhe de frente os seus problemas. Olha de frente a questão. Eu vou ter que olhar um trauma de frente para ele poder ser integrado e ser dissolvido. Ele não vai ser dissolvido se eu deixo ele embaixo do tapete, né? Então, para mim, na minha experiência pessoal, de tirar meu filho da escola aos 14 anos, de não ter colocado minhas filhas na escola, e já cresceram elas também, a minha experiência pessoal é não anestesiá-los, não trazer soluções que gera mais um problema, não treiná-los para a formação em massa. A primeira questão, que você até já comentou aqui, a primeira questão que vem quando a gente tira um filho da escola ou não coloca o filho na escola é socialização. É a primeira questão que vem. E aí eu vou levar isso a sério. Então eu vou lá e a primeira coisa que eu quero saber é o que é ser um ser social. E o ser social, segundo a filosofia que essa linha ao que eu penso, e aí eu acho que eu vou falar em nome de Maturana aqui,
O ser social é aquele ser que aceita incondicionalmente a existência do outro. Eu sou um ser social porque eu aceito incondicionalmente a existência do outro. Então, eu não preciso matar o outro para ter o meu lugar. Isso não quer dizer que eu preciso ser igual ao outro. Então, o ser social é o ser que aceita as diferenças. Coisa que a gente está vendo claramente que nós, num mundo escolarizado, nós não somos seres sociais, porque a gente não aceita diferenças e a gente está vivendo a maior polarização que a nossa experiência desde que a gente nasceu, na idade que qualquer que a gente tenha, que a gente esteja vivendo, né? Uma polarização enorme, porque nós não somos seres sociais. Então, quando você vai a uma escola, você não está treinando sociabilização, porque você não vai ser aceito incondicionalmente, você vai ser aceito se você tirar aquela nota, se você tiver aquele comportamento, se você tiver aquela emoção, aquele sentimento, aquela percepção, aquela narrativa. E acreditar, aí você é um ser social. Então, a gente poderia dizer assim, se todo mundo for igual, a gente não vai ter problema. Acontece que não é sobre isso que a vida é, infelizmente, porque se fosse sobre isso, a gente já teria resolvido. Então, como é que a gente lida com a questão social? Eu percebi que quando meu filho, a minha filha, tem uma experiência diferente da minha, começa a desenvolver pensamentos ou percepções diferentes da minha, gosto diferente do meu, eu não acho que ela está errada. Eu olho para aquilo e vejo quanto aquilo está me confrontando, quanto aquilo está me ameaçando, e aí eu vou trabalhar a minha sensação de ameaça, porque na real ninguém está te ameaçando por pensar diferente, né? A princípio, não. E aí, Ana, você trouxe muito essa questão da contenção, né? Na desescolarização, de alguma maneira, tem a contenção, que é a integridade física da criança, a integridade do todo, né? Que mais que tem, assim, né, de contenções, né? Queria saber um pouco na prática, né? Das duas filhas, e não sei se teve alguma diferença pelo Guto já ter ficado um tempo numa escola e elas não sei se esse processo foi diferente, mas o que seria na prática, né? O dia a dia, assim, né? Seria, assim, sem contenção nenhuma, quais as contenções que foi tendo, algum direcionamento de alguma maneira seu, ou simplesmente observar o que estava vindo à tona, como você trouxe, e ajudar a explicar para elas, para eles, o que era aquilo, né? Enfim, como é que é na prática isso, como é que foi? Então, na prática é assim, se eu virar para você e falar assim, a nossa vida é sobre passado, onde a gente começou a ser marcado, e colecionar nossas crenças, nossos padrões, nossos hábitos, então é sobre ser passado, e o que fazer com isso no futuro. Então a vida é sobre passado e futuro. E o presente não existe nunca, porque toda vez que eu falo, agora é o presente, já acabou o presente. Se eu te der essa narrativa, a gente vai compreender. Então a gente pode ficar nessa relação de sim, eu sou assim, eu fui formada assim, eu sou dessa maneira, eu penso assim, que é o meu passado. E o que eu posso fazer com isso em relação ao futuro? Incluindo mudar o meu passado, mudar as minhas crenças. Então, essa é a narrativa que estamos todos inseridos, de que a vida é sobre passado e futuro, e o presente é essa coisa inexistente. Aí eu posso te trazer outra narrativa, outra perspectiva. Só existe presente, não existe mais nada, só existe presente. Então, olha, tenha por trás disso que eu estou respondendo a sua questão sobre contenção. Só existe presente, nada mais do que presente. O presente, ele é tão eterno que ele inclui passado e futuro. Porque ele é extenso e ele é eterno. Ele inclui passado e futuro. Presente é tão extenso e tão eterno que só existe presente. Para uma criança é tão claro, isso eu aprendi observando crianças, observando bebês, só existe presente. E ele é tão eterno esse presente, mas sendo que a vida é movimento, como é que pode existir vida numa eternidade? Muito bem, vida numa eternidade existe com diferenciação. Então, tudo que vai se diferenciando nesse presente vai gerando movimento e isso chama vida. Então, essa é a contenção ampla em relação à minha experiência com minhas filhas e meu filho, que é a gente desinvestiu a narrativa, essa perspectiva insustentável de passado e futuro, e que presente nunca existe, e a gente investiu nessa perspectiva que tem se provado sustentável de que só existe presente. Então, se agora nós vamos pensar em alguma coisa do passado, é no presente que eu estou pensando nesse passado. Se agora eu vou pensar em alguma coisa no futuro, é no presente que eu estou pensando nesse futuro. Então tá, essa é a primeira contenção, esse é o princípio.
Princípio é aquilo que não é nem início nem fim, é aquilo que te sustenta e que o tempo todo está te dando a possibilidade de diferenciação. Então, se eu tenho a ideia de que eu tenho um princípio, que é uma bandeira, que é uma ideia, um ideal fixo, isso não é um princípio, isso é uma fixação. Pode até ser chamado de princípio, não vamos deixar as palavras fixadas também, tá? Mas isso é um princípio que está o tempo todo me limitando, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um ideal, eu tenho padrões, eu tenho crenças, eles são limites. A contenção diferente do limite é quando eu tenho uma relação com tempo e espaço de estar sempre no presente. Então, todos os problemas do passado ou todos os problemas do futuro, eu trago para o presente. E isso é uma contenção. Então, em termos bem concretos, bem práticos, né? É sempre uma relação. Não existe, por exemplo, um adulto fixo e uma criança que está em movimento. É sempre uma relação de movimento para movimento. Então, quando minhas filhas ou meu filho me traz algum tipo de desafio, a primeira coisa que eu penso porque vai ser no presente que a coisa vai ser olhada, né? Como é que eu tô? Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Eu trabalho muito esses anos todos com essa sensibilidade, essa percepção corporal, que é completamente dizimada da escola, da escolaridade. Eu fui formada em educação física, eu sei bem do que eu estou falando. Foi bailarina, né? Eu fui bailarina profissional e eu fui formada em educação física. A formação da educação física não traz o corpo para a escola. Ela traz a disciplina. Ela traz mais uma formação em massa, agora corporal. Ela não traz, nem a dança. A dança não traz consciência corporal. Ela traz treinamento. É muito próximo do militar. É muito louco pensar isso, né? Fluidez, né? Essa fluidez toda do presente, né? A gente foi mexendo muito por medo, né? Então acho que vem muito a palavra medo, assim, né? Nessa narrativa do presente, né? Que por mais que me faça muito sentido, ainda é uma narrativa também, né? Do presente como forma de viver, né? Porque muita gente, imagino que as principais críticas sejam, mas se faltar alguma coisa, e se não for aceito, e se não der certo, e se o que a criança queria era, na verdade, o pertencimento, que era fazer tudo que os outros faziam, né? Então, imagino que deve ter ouvido e ainda ouve muitas críticas em relação a isso, né? Queria saber como você se sente, né? No presente aí no seu corpo, quando você ouve essas críticas ou como é que você lida ou responde a elas? Se essas críticas existem, elas não chegam a mim, as pessoas não falam assim comigo. Você tocou, acho que no ponto principal, que é o medo. A gente nasce e, por causa de um contexto social, assim que nasce uma criança, vem um medo de morrer, o medo de não dar conta, o medo de não ser um pai ou uma mãe bom para essa criança, e o medo que essa criança fracasse, né? E o medo que essa criança não pertença, o medo que essa criança não seja legitimada por uma sociedade. E esse medo é colocado ali o tempo todo nessa criança, né? É ensinado esse medo na criança. Eu tenho esse medo e esse medo é ensinado. Então, vamos olhar para isso, que para mim é o que funda tudo isso. Quem é que nasceu sem ser legítimo e sem pertencer? A gente vai ter que olhar, a lógica ela é maravilhosa, eu gosto muito de todo o processo lógico, eu sou uma pessoa que trabalho bastante com lógica, mas ela é limitada. Então, a gente tem que ir além da lógica e também trazer sensibilidade. E aí tem que ir além da sensibilidade e também chegar na epifania. Então, vamos lá para o princípio da história. E que não pode ser teoria. A gente tem que olhar e sentir isso no corpo. Nós não somos uma única rede dependente, nós não somos dependentes relacionais. Existe alguma coisa nesse planeta que exista por si só, que não dependa de outra coisa? Essa é uma questão que de várias linhas, muitos se perguntam, e nenhuma das linhas até agora encontrou alguma coisa que exista por si só, que exista inerentemente, que não dependa de nada. Então, não encontramos isso ainda, então a gente vai ter que seguir com isso. Nós somos todos seres dependentes relacionais.
Isso quer dizer o quê? Que é uma grande rede, pela percepção mais aguçada, ela é distribuída, ela é descentralizada. Então, a gente pode dizer que o ser humano, ele ocupa um lugar muito, muito impactante nessa rede, porque ele tem uma força de ação, provavelmente a maior em relação à rede inteira. Ninguém faz o que o ser humano faz com a rede, mas está dentro da rede. Esse antropoceno, que é o ser humano ter essa força, não é antropocêntrica, não é sobre ser humano a vida. A vida não se fez todo esse cenário para o ser humano existir. O ser humano é parte, se existe um cenário, o ser humano faz parte desse cenário. Então, o ser humano depende de plantas, o ser humano depende de água, depende da luz solar, depende de oxigênio, depende das relações, depende de outro ser humano. Ninguém vai se sentir existindo se ele não for visto por ninguém. Imagina uma brincadeira bem de mau gosto, onde a gente combina que uma pessoa vai passar, a gente vai não percebê-la no ambiente. Em poucos momentos, essa pessoa vai duvidar se ela existe ou não. Porque ninguém está vendo ela, né? Então, nós somos seres dependentes relacionais. Não só nós, como as plantas são, como a terra é e tudo mais. Então, isso faz com que qualquer pessoa que nasça, ou qualquer ser vivo que nasça, ele é dependente relacional. Ou qualquer objeto que eu crie é dependente relacional. Então, esse medo de pertencimento a gente não precisa ter. O medo da legitimidade, que é esse medo que move bastante a gente, puxa, eu quero ser alguém, tem que ser legítimo. Ele não existe também por raiz, ele é criado, porque todo ser que nasce, se nasceu, é porque foi criada condições para aquele ser nascer. Olha só, pode se juntar um homem e uma mulher que está evitando ter filho, que a coisa que menos quer é ter filho e engravidar. Isso mostra o quanto a gente é legítimo, né? Não nasceu uma criança ilegítima ali. Nasceu uma criança legítima, porque ela não depende do outro querer ter ou não. Olha a força que tem a vida, né? Isso mostra a legitimidade. Então, nascemos pertencendo, nascemos legítimos, e por que foi que a gente criou uma narrativa que nos gera um medo de que a gente tem um risco de não pertencer e de não ser legítimo? Alguém que pode ser completamente legítimo num campo social, ele pode ser ilegítimo em outro campo. Quer dizer, a legitimidade nesse nível psicológico, social e humano é insustentável. Não existe alguém que é legítimo em 100%, independente de qualquer coisa, né? Incondicionalmente. Não existe uma verdade absoluta, absolutamente legítimo no campo psicológico, social e racional do ser humano. Agora, legítimo por natureza é incondicional. Não tem ninguém que poderia tirar a legitimidade da existência. Se o meu gesto ele está sendo legítimo ali e tal, aí já é outra coisa. Mas, então, vamos voltar lá. Nasce um bebê, olha para aquele bebê, fala, bom, é legítimo, é pertencente, faz parte. E agora vamos ver a que se dá essa provocação, como é que eu me relaciono. Então, trazendo essa questão, né? Mas será que ninguém... e as críticas? Como é que chegam as críticas? Como é que chegam se alguém vira e fala... Agora, é muito menos em relação a esse processo de escolarização, mas eu já tive experiências como, sei lá, ter parto em casa aos 39 anos. Não, acho que eu já tinha 40 anos. Com uma cesárea prévia, porque o Guto nasceu de cesárea, as minhas 2 filhas nasceram em parto em casa. Então, já tive essa crítica, já tive a crítica... Peraí, não poderia dizer crítica, poderia dizer assim, questionamento. Você acha que está fazendo a coisa certa? Você acha que é seguro? Tem garantia isso? Né? Então, como é que eu lido com isso? Qualquer questionamento, e quando ele tem chegado sempre de uma maneira muito amorosa, eu vou lá e vejo como é que eu me sinto em relação a isso. Eu me sinto ameaçada? Eu sinto que o outro está, de alguma maneira, me comunicando, olha, se você fizer dessa maneira, eu não vou mais ser seu amigo, eu estou sentindo dessa maneira, isso é problema meu, isso não é necessariamente o que está vindo do outro.
Então, quando eu olho de perto como é que eu estou me sentindo, e isso, só de olhar de perto, isso começa a se deslocar, eu volto a olhar para o outro e vejo que não é nada disso. O outro está amorosamente preocupado comigo. O outro está preocupado com ele mesmo também. Fala, meu Deus, se essa sua dinâmica funcionar, eu vou ter que repensar um monte de coisa. Então, não tem ninguém contra. Não tem ninguém contra a vida. Tem gente com medo suficiente para ficar contra atitudes que a vida apresenta, mas a gente tem que cuidar do medo. E não, então eu não vou fazer isso por causa desse medo, né? Pensando ainda na prática, assim, né? Por exemplo, elas ficam com livros, né? Ou é na internet esse ensino, é você com ela, e aí numa vivência, né? Acho que imagino que sejam vivências, né? Esse aprendizado, tem de alguma maneira, um currículo que no final desse processo você espera, né? Que elas tenham, né? Ou uma tem uma aptidão mais para uma coisa, outra tem uma aptidão mais para outra. Queria entender um pouco mais do dia a dia, assim, né? Primeiro, que você falou, né, de sensação de como você se sente com alguma demanda, algum dos questionamentos delas, né? Mas é um dia a dia, assim, é muito diferente de alguém que acorda, tal hora, vai para um lugar para aprender, focado no que é chamado de aprendizado, né? Vamos simplificar assim, sem ainda discutir esse currículo, né, que a escola oferece. É melhor não, mas que vai para lá para obter aprendizados, que vai ser usado no futuro e que vai aumentar conhecimentos gerais de alguma maneira, né? Como é que foi na prática o seu processo? Começou por eu ter uma percepção onde eu estou, com quem que eu estou, quais são as nossas condições, porque isso influencia muito. Como estamos, né? Estamos bem alimentadas, a gente tem uma condição saudável de vida, a gente não tem outras preocupações pessoais, mas são preocupações transpessoais, né? Sociais. Então, peraí, onde estamos? O que podemos realmente, né? E aí o que eu me dei conta é que a primeira coisa eu conheci pessoalmente, né, intimamente, pessoas muito mais velhas, 90, 80 anos, pessoas incríveis, que eu admiro muito, posso citar nomes e fatos e tudo mais, e são pessoas analfabetas. Então, a primeira coisa foi isso, eu tenho uma tranquilidade com que hipocrisia seria isso, né? Tem pessoas analfabetas que eu admiro muito, mas as minhas filhas não podem ser analfabetas, porque... Então, primeiro eu tinha essa tranquilidade. Parece estranho falar isso, mas eu não poderia ter essa hipocrisia. Se as minhas filhas forem analfabetas, nem por isso elas vão ter menos valor, porque existem pessoas analfabetas que eu admiro muito. Mas, para minha não surpresa, as minhas filhas aprenderam a ler e escrever, e eu não sei bem como, mas sei que elas têm um contexto. A gente tem muitos livros, eu sempre li muito para elas, então a gente está qual é a nossa situação familiar? Eu gosto de ler, eu sempre li muito para elas, eu gosto de escrever, eu gosto de conversar, eu gosto de sociabilizar, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, esse é o ambiente que elas vivem. E se elas vivem nesse ambiente, da mesma maneira que se eu vivo num ambiente de língua portuguesa, eu vou falar português, se eu viver num ambiente de língua chinesa, eu vou falar chinês, nesse ambiente elas vão ter acesso a tudo isso. E resultou realmente nisso, resultou que elas leem, elas escrevem desde pequena com bastante fluência, elas são sociais, elas são atentas ao mundo, porque elas estão nesse ambiente. Então, antes de mais nada, é ter um ambiente rico, um ambiente que você acredita que é saudável para você e para o mundo. Um ambiente que não é só pessoal, mas que também seja transpessoal. Quem é que pode fornecer isso, né? O adulto que está ali. Então, a gente estabeleceu um cotidiano que tem ritmo, mas não tem rotina. A gente acorda e não sabe o que vai fazer. Elas acordam e não sabem o que vão fazer. A gente acorda e a gente sabe vai ver como é que está o dia, vai ver como é que está a temperatura, vai ver como é que a gente está se sentindo, vai ver se a gente acordou viva mesmo, quais são as questões, o que surge da vizinhança, o que surge do mundo, o que surge do ambiente, e aí vai se relacionando com isso no dia a dia. Então, foi assim que elas foram criadas desde pequena. Aí o que aconteceu?
claramente, uma vai tendo mais aptidão para uma coisa, outra vai tendo mais aptidão, vão tendo interesses, e a gente vai criando esse ambiente para que esses interesses e essas aptidões tenham espaço, tenham tempo. Então, por exemplo, uma rapidamente mostrou um interesse muito grande por cozinha. Então, essa cozinha tinha um ambiente preparado para ela, tinha alguém respondendo as perguntas, tinha as experiências. A outra gostava muito de ficar num ambiente mais reservado, sem ninguém observando e criando, sei lá o que, as fantasias dela. Então, esse ambiente era permitido. Essas etapas, elas vão passando, porque chega uma hora que ela foi vivida, tudo que podia viver, tudo que precisava viver, e se multiplicam em outras experiências. Então, de multiplicação em multiplicação, elas foram tendo ambientes diversos. Porém, sempre com a contenção. Isso que elas estão vivendo fere o corpo, a psique, a emoção, fere o outro. É sustentável? Essa é a palavra. Isso é sustentável? Se é sustentável, está valendo. Se não é sustentável, a gente encerra. Então, foi assim a primeira infância, foi assim a segunda infância. Na adolescência, já é um outro movimento, porque o adolescente não quer brincar mais. O adolescente quer atuar de uma maneira mais interativa. Então, é necessário um pouco mais de dinâmica. Então, por exemplo, eu quero, minhas filhas têm muito interesse por dança, eu quero dançar. E aí eu não quero brincar de dançar, eu quero fazer aula, eu quero aprender técnica, eu quero dominar. E aí, vai lá fazer aula, vai fazer técnica, vai dominar. Eu quero costurar, mas eu não quero mais brincar de costurar, eu quero dominar uma máquina, eu quero... e tem coisas que é possível e tem coisas que não são possíveis. Tem coisa que você tem condições financeiras, tem coisas que você não tem condições financeiras. Se minha filha falar que quer viajar pelo mundo para aprender todas as técnicas do mundo, bom, vamos ter que inventar uma maneira, porque eu não tenho como te pagar isso financeiramente, né? Mas eu não posso tirar ela desse sonho, tá? Esse é um sonho e vamos ver as possibilidades de ser criado. Então, não é que tudo que elas querem, elas são atendidas, né? Mas é muito lindo ver genuinamente o desejo de querer aprender, de querer estudar. Então, o que acontece? Você coloca a sua filha, pede para uma amiga ensiná-la a mexer com máquina de costura, porque ninguém aqui sabia fazer isso, e ela fala, bom, vamos ver, né? Porque adolescente, não sei se eu vou saber lidar e tal. E depois, né, de um mês tendo esse contato, ensinando essa adolescente a fazer isso, volta e fala assim, o que é que você fez para ter uma filha que gosta tanto de aprender, tão dedicada, tão focada? Então, você vê que é muito genuíno o desejo de aprender coisas absurdas, às vezes, coisas difíceis. Como é que você fez com a internet, com elas, assim? Porque hoje em dia, né, você entra ali, tem tudo, né, nessa fase que esse desejo de aprender ali vai ter tudo, mas tem muita coisa ali que pode chegar... Enfim, como é que foi sua relação com a internet? É bem desafiador. Então, ela começou assim, até uma certa idade não podia nem ter relação com a internet. Não podia, porque assim, eu vejo que fechava, diminuía muito o contato com o mundo, dava uma hipnose. Não pode. A gente já não tinha TV. Vai criar criança... não sei. Eu estou seguindo uma percepção muito clara. Estamos no meio do mato, vai para o meio do mato e não tem TV, não tem eletrônicos, não tem internet. E assim foi até uma certa idade. Aí depois começou a idade, nessa pré-adolescência, na primeira e segundo... vai lá, até parar de brincar, não tinha internet. Aí começou essa segunda fase, a internet controlada. Então, o tempo e o que está assistindo. Qual é a relação? E o tempo. Até chegar numa adolescência e autorregulada. E nessa autorregulagem é muito interessante, porque
Eu não vejo o que elas veem na internet, eu não controlo o tempo, eu não tenho ideia do que está acontecendo. Eu olho para elas, mas olha, antes disso eu cuidei profundamente dessa relação. Então eu olho para elas, vejo se estão ansiosas, vejo se estão com alguma questão emocional, e aí eu vou olhar o que é que está acontecendo, e geralmente tem a ver com a internet. Comparação, competição, desqualificação, baixa autoestima. E aí a gente vai ter que olhar para isso juntas. E aí a gente olha, faz disso ao invés de, nesse momento, mas olha só, eu não pegaria qualquer adolescente e deixaria ele livre na internet. Elas tiveram antes essa experiência. Para hoje, elas serem autorreguladas com a internet. E mesmo assim, dá muito problema. Mas agora eu olho para o problema, porque agora eu acredito que este problema, na idade que elas têm, no contexto que a gente está, esse problema está revelando um problema social, um problema nosso. Então, a gente vai olhar para esse problema. Eu não vou tentar solucionar diminuindo a internet, porque aí vai fazer escondido. Eu não vou tirar da rede social, porque daí vai fazer escondido. Mas eu vou... Que problema é esse que a internet está mostrando para a gente, né? Que é um problema pessoal e é um problema social. E a gente está olhando para isso de frente. Não é fácil, não é gostoso, não é agradável, mas é necessário porque ninguém está fora do mundo. Muito menos as crianças que são criadas fora da escola, elas não estão fora do mundo, né? Então, vamos ter que olhar para isso juntos. Esse é um movimento que tem aumentado, né? Acho que tem bastante gente falado sobre isso. Pensando, né, como é que seria o mundo, né? Como é que desescolarização poderia transformar a sociedade, né? Refletindo aqui, como você falou, depende de cada contexto, né? Então, em contextos de privilégio que a gente tem essa disponibilidade, né? De tempo, de conhecimento e de acesso à consciência, à presença mesmo, para poder estar ali, né? E se trabalhando e trabalhando junto com as crianças, né? Ainda hoje, eu vejo que ainda é uma questão de privilégio, assim, queria saber a tua visão sobre isso, né? Como é que seria uma sociedade com mais desescolarização? Porque tem aquela teoria também que, parecida com até da religião que a gente conversou no começo, né? A religião, de alguma maneira, tem uma função social porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Para viver sem contenções, né? Ou uma anarquia, o mundo viraria uma guerra se nós não dermos essas narrativas de controle e apego ao poder muitas vezes, né? Mas em muitos casos eu me questiono também quais são os limites ali, né? Então, queria ouvir um pouco sua visão sobre essa questão de privilégio e transformação da sociedade, o que é possível de fato com a desescolarização em massa. Na verdade, eu não acredito que tem alguma coisa em si que vá transformar a sociedade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a transformação tem que ser do ser humano. O ser humano tem que se transformar. E essa transformação do ser humano, ela não é dada por nada fora do ser humano. É complexo a história, mas dá para a gente olhar para isso e aproveitar a lógica para entender isso, né? Então, olha só, se alguma coisa acontece, digamos que alguém tem uma reatividade, seja racismo, homofobia ou qualquer coisa de exclusão, né? De sensação de separação, sensação que não estamos todos numa rede, de sensação que alguém pode se dar bem, alguém pode se dar mal, e quem está se dando mal só está se dando mal, quem está se dando bem só está se dando bem, e não é assim que funciona. Então, digamos que alguém é provocado por alguma coisa que traz à tona o seu racismo, a sua homofobia, a sua intolerância, seja o que for. Se vem alguém de fora e fala assim, conta até 10 e não reage a isso, se controla, ou então fica falando qualquer coisa, Coca-Cola, 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 e até que a sua mente se distraia. Se alguém traz alguma solução, que seria uma ideia, um ideal, uma metodologia, para aquela situação parar de acontecer, você só está camuflando aquele momento daquela situação, mas ela continua ali dentro da pessoa. Então, por que tem dentro da gente alguma coisa que vá contra aquilo que a gente depende? Então, por exemplo, por que tem dentro da gente alguma coisa que vai lá e põe veneno na comida que a gente vai comer, que contagia o solo, que contagia
polui o ar que a gente vai respirar. O que tem ali, o que tem por trás disso? Eu acho que esse é o ponto. Onde o ser humano ficou enclausurado, embotado ali, que continua respondendo de uma maneira que ataca aquele de quem ele é dependente. Então, uma possibilidade de ver isso é perceber que a gente está o tempo todo nos defendendo. Quando a gente ataca alguma coisa, quando a gente ataca o outro, quando a gente ataca o mundo, quando uma árvore vale mais derrubada do que uma árvore plantada, então a gente está atacando, né, aquele que produz oxigênio. Quando a gente ataca alguma coisa, é uma defesa. A gente está se defendendo. Então, começa uma transformação no ser humano nesse sentido. Ele tem que se dar conta de que ele está o tempo todo em situação de ataque e defesa. Ele está atacando para se defender. Ele está xingando, ele está matando, ele está desprezando para se defender de alguma coisa. Por trás disso tem alguma necessidade de defesa. Ele está se defendendo do quê? Ele está se defendendo da ideia ilusória de que ele é um ser desconectado, de que ele foi abandonado, de que ele está ao Deus dará, de que ele está por si, numa solidão, numa solitude. Então, todos nós, se a gente for olhar lá no fundo, todos nós temos uma sensação de abandono, uma sensação de um constrangimento diante do outro. Será que o outro vai me aceitar, não vai me aceitar? Ou de uma ideia que vem de milhões, né, nessa formação da humanidade na Terra, de que o outro é um ataque, né? O outro é uma ameaça para mim. O mundo é uma ameaça. Então, a gente vive falando coisas assim, tem que matar um leão por dia. A gente vive falando, a vida é uma guerra diária. Vamos vencer essa batalha, porque a guerra ainda não foi vencida. A gente está o tempo todo trazendo a ideia de que ter nascido nessa vida, ter essa experiência de vida é um castigo. A gente foi condenado a alguma coisa e a gente está aqui tendo que pagar isso. Então, se a gente não transformar isso é transformável, porque se você olhar, se você tiver uma experiência mais profunda de estar vivo, você vai ver que não tem um ataque, que não tem ninguém querendo te destruir. Ninguém, quando eu digo, não é ninguém, alguém específico, o seu inimigo. Eu estou falando da própria vida. Eu gosto muito, né? A minha experiência mais íntima é com o corpo, eu gosto muito de olhar para o corpo. Então, olha só, a gente é um corpo feito de trilhões de células, todas se diferenciando, e elas não se sentem ameaçadas uma pelas outras até a gente criar e acreditar nesse conflito. Então, seria um absurdo pensar que o coração está competindo com o cérebro para ver quem é mais importante. Que o fígado ficou humilhado porque o intestino está saindo muito bem e ele não está à altura do... Seria um absurdo pensar nisso, né? Que quando a minha mão esquerda é machucada, a minha direita fala, oba, só sei, agora eu vou ser a preferida. Não, a direita vai lá e acolhe a mão esquerda na hora. A gente é feito disso, a gente é composto pela existência de diferenciação e de colaboração. Essa é a nossa essência. Não tem corpo que não prove isso, né? Que nós somos colaborativos e diferenciados. Diferenciados no sentido assim, de diferenciar para potencializar. Então, hoje em dia, né, aqui a gente vive numa terra que era um pasto degradado e a gente reflorestou. E a gente experimentou muitas técnicas de reflorestamento, e entre elas a agrofloresta. E nada mais é do que isso, né? Diferenciar, fazer com que coexistam diferenças para todo mundo se potencializar. Então, a gente não está falando de uma ideia, de um ideal, vamos pensar numa forma, a desescolarização é a que vai nos salvar porque ela pensa assim, não, a gente está falando da vida. A vida mostra para a gente que ela acontece numa transformação constante, na diferenciação, num eterno presente, e que a gente tem que lidar com isso para chamar isso de experiência de vida. Então, eu não acredito que exista alguma coisa, nem escolarização, nem desescolarização, nem nada, nem religião, nem nada que faça a coisa acontecer. Mas esse despertar, esse reencontrar, e isso, uma pessoa, em qualquer condição, pode reencontrar.
Mas eu não acho que a gente deveria viver em qualquer condição. Eu acho inaceitável as condições que a gente vive, onde algumas pessoas não têm acesso a um alimento saudável, não têm acesso à moradia, não têm acesso à base. É inaceitável isso. Agora, ali tem um ser humano tão potente quanto. Então, esse ser humano não é para ser só, dá lá, só vamos resolver a vida dando só para aquela pessoa o mínimo e o básico. Não, é saber que ali tem um máximo, tem a potência máxima. Então, não tem que dar o básico, tem que dar o máximo. Então, quando a gente ouve pessoas falando assim, nossa, agora na pandemia a minha empresa nunca lucrou tanto. Puxa, eu imaginei que ia me dar mal, nunca ganhei tanto dinheiro. E você não para pensar que se você está ganhando muito dinheiro é porque em algum lugar está se perdendo muito, que está se distanciando isso, que não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia você ter ganhado muito dinheiro na pandemia. Mas a gente está instaurado com isso, né? Bom, mas é que a meritocracia e tudo mais, e enfim, assim que é, eu também não vou negar o dinheiro. Não estou falando para não negar de dinheiro, mas esse dinheiro tem que começar a ser responsável, né? Então, Rick, eu não tenho olhos fechados para a desigualdade de jeito nenhum. Quando eu cultivo a minha experiência de vida baseada nas condições que eu tenho, e eu venho de uma família muito pobre, e enfim, por vários motivos ali, experiências, foi alcançando a classe média, mas eu não me interesso não me interessa em estar na classe média, mas muito menos me interesso em estar na classe alta. Eu me interesso em não estar em nenhuma classe, né? Em estar numa relação humana. Então, quando eu recebo uma criança, eu recebo crianças aqui, quando eu recebo uma criança, em qualquer condição que ela esteja, a coisa mais forte no nosso movimento aqui é que seja incondicional a aceitação dessa criança. Ela é incondicional. Se ela é mal criada, se ela é desrespeitosa, se ela é pobre, se ela é doente, se ela é rica, se ela é mimada, é incondicional. Eu não vejo essa criança como classe, como pele de cor, como tudo isso, levando tudo isso em consideração, mas eu não... Estou me fazendo entender? Sim. Não vou cuidar dessa criança, é isso que ela pode. Não, eu trabalhei com crianças, filhos de caseiros analfabetos, crianças que foram jogadas ali num canto e falaram, bom, o máximo que essas crianças podem é isso. Não é isso que elas podem no máximo, elas podem o que a gente não tem ideia. Então, eu não vou dar... A gente tem uma infantilidade. Eu já não sou muito de adepta a compras, né? Mas as poucas vezes que eu entro numa loja para comprar alguma coisa, eu saio sem comprar, porque é de uma infantilidade que você é tratado. Oi, tá precisando de alguma coisinha? No que eu posso te ajudar? Da onde surgiu essa relação tão infantil, né? Ai, tá precisando quer um cafezinho? Gente, eu e você aqui conversando, a gente não vai infantilizando um ao outro, né? Tá vendendo Então, para uma criança de 8 anos, para nossa criança interna de 8 anos, né? Você vê, sei lá, propaganda de cerveja, propaganda de coisa, é verdade para aquela parte nossa que é mais fácil ser convencida mesmo do desejo ali, né? Exatamente. E eu não vou me relacionar com nenhum ser humano de qualquer idade de um lugar privilegiado, dando alguma coisa para essa pessoa desprivilegiada. De jeito nenhum. Quando eu olho uma pessoa, e não interessa onde ela está, a primeira coisa que eu olho é o que me espelha. Então, eu sei que quem está olhando são os meus olhos, quem está escutando é o meu ouvido, e eu espero que isso me dê uma certa lucidez na maneira de tratar. Então, eu não vou sair por aí pregando desescolarização quando tem gente que precisa de um apoio da escola para alimentar seu filho, e para ter o mínimo ali de dignidade. Para mim, a escola faz um papel importantíssimo em vários aspectos, né? Então, não é sobre isso que a gente está falando. Então, não vai tirar filho da escola. Agora, se quem tiver condições
começar um movimento de transmutação interna, vai mudar a sua atitude em relação ao outro. E essa atitude em relação ao outro, ela é exponencial. Então, vai parar de infantilizar, vai parar de despotencializar, vai parar de colocar cada um na sua classe e se manter no seu lugar. Mas eu sou tão legal que agora eu vou trocar. Olha, eu vou deixar você agora ter um pouco de poder. E aí você... E o poder fica o tempo todo presente nas nossas relações. E não é sobre poder as nossas relações, não é sobre dominador e dominado. As nossas relações é sobre criação. É sobre quanto o atrito da diferença de um do outro cria um estado de criação que a gente não tinha ideia, por isso que é criação, né? Não era um plano para chegar a algum fim. É um estado de criação. Então, eu levo muito a sério as questões todas sociais, e aí, ao invés de levantar uma bandeira, trazer uma solução, eu espelho em mim, e dói pra caramba. Mas isso me faz ter atitudes de empatia, atitudes de compaixão, atitudes de desistir completamente de qualquer finalidade que uma pessoa na minha condição poderia ter, que é de chegar em algum lugar, que é de ter poder, que é de ter dinheiro, que é de ter isso, aquilo, né? Me interessa que o dinheiro passe por nós, que se torne árvores plantadas, que se torne um ambiente mais saudável, né? Não me interessa uma condição que talvez a minha, né, vim de uma família pobre, chega na classe média, bom, agora o quê? Agora a classe média alta, né? Buscando no futuro aí, né? Sempre no futuro. Aí me veio a palavra, você falou muito dessa palavra potência, né? Achei uma palavra bem forte, né? Incondicional também. Mas infelizmente, indo para o final do nosso papo, Ana, queria que você trouxesse um pouco como as pessoas podem entrar em contato mais contigo, tem o Vida Ativa, a Malaya, falar um pouco mais dos teus projetos e como, enfim, quem se interessa pode saber mais, seja por livro, mas principalmente como as pessoas podem te encontrar mais. A gente teve uma conversa que a gente não chegou a desenvolver, né? Que, claro, você pega e fala, olha, tenho aqui um podcast, eu preciso te apresentar para as pessoas, né? Então, me manda uma foto sua, me manda uma mini bio. Eu falei, olha, que mini bio eu desinvisto total, porque não interessa. Interessa o que eu já fiz, quem eu sou, me interessa o que eu posso em cada relação, né? Então, eu falei, se quiser, faça você o anfitrião e fala, olha, eu estou convidando essa pessoa porque eu quero conversar sobre isso, aquilo, e cada um escute aquilo e tome as suas próprias conclusões. Então, eu também desinvisto qualquer publicidade. Então, eu sou praticamente invisível em redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, que é onde a gente coloca ali da maneira mais crua, mais sem tratamento, encontros que a gente faz online. Alguns, porque muitos deles, eles são encontros restritos a pessoas que estão lá participando ao vivo na hora, que é para não começar a se perder em cotações aí, né? Então, mas ali tem alguns vídeos públicos. Você nunca vai ouvir nesses vídeos qualquer sedução, ou toca aqui no sininho, ou sei lá, dá um like, porque não me interessa, não sei quantas pessoas seguem, se não segue. É um lugar para ter um processo público. E esse canal do YouTube, ele tem o nome de Muda. Muda Piracaia, se eu não me engano. Muda é o nome do nosso sítio nesse momento. Ele se chama Malaya por um tempo, um nome que me veio assim num sonho e tomando um vinho. E ele foi um nome muito querido. E aí teve um dia que eu falei assim, eu estou me desapegando do meu passado, como é que eu vou ficar presa a nomes, né? Então, eu pensei em mudar o meu nome, mas ia aparecer uma coisa meio mística, então eu falei, não, também não vou... Então, vou mudar o nome do lugar que a gente mora, não é mais a Malaya. E aí ficou sem nome, aí o meu enteado falou, por que a gente planta tanto aqui, né? E a gente está sempre com mudas, atrás de muda, por que a gente não põe o nome de Muda? E aí a gente foi desenvolvendo esse nome, ficou Momento Último de Atualização, Muda, que também é a muda que a gente planta cotidianamente e também essa mudança constante. Então, por enquanto, esse canal do YouTube chama Muda, mas eu não sei até quando vai chamar Muda. E aí a gente tem esse outro também, usa também esse canal do Instagram, que também é Muda Piracaia,
mas que também é usado para pontualmente apresentar alguma coisa, divulgar alguma coisa que a gente está fazendo aqui em aberto, né? Mas cada vez menos eu acredito nisso, cada vez mais essa experiência pessoal, né? Então a pessoa vem aqui, tem uma experiência pessoal, aquela experiência pessoal faz ela falar para outra pessoa isso, e aí a gente vai meio na contramão às vezes, né? Então a gente fazia encontros que sempre tinham 40 pessoas, e de repente, não, vamos começar a fazer encontro com 10 pessoas, agora são 7 pessoas. Então, quer dizer, a gente não está acreditando que a gente tem alguma coisa para falar para o mundo e que todo mundo tem que ouvir. A gente tem um tempo e um espaço que a gente se dá e permite aos outros de experienciar mudanças internas. O que vai surgir dessa mudança interna, eu não tenho ideia. É risco total da diversidade. Então, ninguém pode sair daqui pensando igual a mim. Tem que sair pensando cada vez mais igual a ela. Igual a ela pode ser um risco para o meu pensamento. E é isso que eu quero, para que o meu pensamento também seja sempre provocado para mudanças, né? Então, eu não sei o quanto isso comunica, essa experiência, mas é assim que a gente tem praticado, porque assim, falar sem praticar eu não tenho interesse nenhum, né? Então, essa é a nossa prática. Sim, como não? Lançamos um pequeno caderno, esse caderno se chama Vila 11. Vila 11 é um espaço comunitário que a gente criou, iniciou, e as pessoas que estão criando, e aí esse caderno, ele fala como foi a criação, o surgimento da Vila 11. Então, a gente pegou a capa, foi lá e pintou com a terra da Vila 11, eu escrevi o texto, uma pessoa da Vila 11 diagramou e outra pessoa ilustrou. Então, tem esse caderninho da Vila 11, que também, quem quiser adquirir, é um caderno que faz a gente não só gerar também, né, fluxo financeiro para todos os movimentos que estão acontecendo aqui, como faz a gente fazer o exercício de dar cara para bater, né? Falar, escrevi isso e vou ter que assumir, né? E é online que acha ou aí mesmo é presencial? O caderno? A editora chama Circular Cartoneira, e aí a editora manda para as pessoas. Entendi, dá para achar online. Maravilha, né? Quero te agradecer demais aí pelo tempo, pela troca, pela partilha, pelo conhecimento. Saiu bem inspirado. Fico com essas palavras aí, né? Potência, incondicional. E quero realmente agradecer aí pelo carinho, né? Com tanta coisa aí no sítio, né? Com os filhos, na vida pessoal, de tomar esse tempo para trocar essa ideia com a gente. Agradeço demais. E se quiser deixar alguma mensagem ou se ficou faltando alguma coisa, fica à vontade, aí senão só te agradecer demais mesmo pelo papo. Obrigada, Rick, obrigada pelo acolhimento, pela escuta generosa, porque assim, tudo isso que eu estou falando só é possível falar porque você tem uma escuta aí aberta para isso, né? E sobre o que é tudo isso, né? É sobre se reconectar com uma coisa que a gente tem, que é dado, que é inerente à vida, que é a vontade de viver. Então, quando a gente se reconecta a essa vontade de viver, que é o que faz o coração bater, o sangue circular, a vontade de ir para o mundo e abraçar o primeiro que encontrar, que é sobre isso, né? Eu sei que você fez um convite bem específico, vamos falar, né, sobre desescolarização, sobre as suas experiências, mas isso é o que menos importa é a gente reconectar com esse ser humano que a gente é e a gente está se esquecendo de que é, né? Há algumas centenas de séculos aí, a gente está esquecendo do que a gente é, mas seguimos sendo. Então ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Seguimos sendo. Ainda dá tempo. Maravilha, né? Gratíssimo. Um beijo, querido. Beijo, grato. Nos falamos. Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e espiritualidade. O papo com a Ana hoje abriu bem a cabeça para esse tema da desescolarização. Se curtiu esse papo, dá uma olhada no primeiro episódio da 3ª temporada, o Thiago Berto, da Cidade Escola Aine. A gente falou muito sobre deixar as crianças em paz. E com o Homem Paterno, no papo sobre paternidade e novas formas que a gente pode viver o mundo, né? Repensando o papel aí da escola, o papel da paternidade. Valeu, galera!